Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bach, sou investidor de criptomoedas para meus 400 bilhões de anos. E hoje eu quero falar da oportunidade que surgiu no Ethereum na sexta-feira, Position Trade. Hoje vai ser um vídeo aula sobre Position Trade. Este que é o tipo de sinal mais importante dos que eu gosto no mercado de criptomoedas e que demora bastante tempo para aparecer. Só que agora ele apareceu. Fizemos um pivô de alta em cima do Ethereum e tem várias criptos aí que podem entrar numa sequência de alta. E vou passar para vocês aí tudo o que está acontecendo com o mercado agora, porque que eu acredito que o Ethereum tem tudo para entregar um segundo semestre de alta bem forte para 2025. Então, eu estou aqui com o gráfico do Ethereum. A gente teve aquele padrão de rompimento. Há uns 2 meses atrás, aí no dia 27 de maio, tem um vídeo aí que eu falei sobre o Ethereum, né? Do Ethereum teria que valer $1 trilhão do tamanho de mercado. E a minha projeção de alta, rompimento, né? E eu acabei postando hoje nos vídeos curtos. E realmente, de fato, a gente fez esse rompimento agora desse teto, dessa resistência. Uma vez que essa resistência de longo prazo está superada, a gente está entrando agora num período muito brutal de continuação de alta. O Ethereum está sendo comprado ali por várias empresas que estão fazendo reservas. Uma das principais aqui é a do Tom Lee, que tem a empresa Bitmain, que agora tem o objetivo de arrecadar 24 bilhões de dólares com venda de ações ordinárias para comprar mais Ethereum. Então o que está acontecendo, pessoal? Está acontecendo uma corrida para comprar Ethereum o mais rápido possível por institucionais e grandes empresas. Os caras estão literalmente injetando bilhões no mercado para comprar Ethereum. Por isso que essa corrida começa a anular para nós a preocupação, pelo menos para mim, de curto prazo. Ou seja, eu não estou mais preocupado com movimentação de curto prazo por Ethereum. Eu estou preocupado, cara, é o seguinte, eu quero participar dessa corrida dos grandes institucionais agora, neste presente momento, porque uma vez que a gente rompeu, fizemos Golden Cross no gráfico do Ethereum, a gente tem rompimento de Golden Cross aqui, médias importantíssimas, fazendo rompimento para cima, média de curto, médio e longo prazo, tudo rompendo para cima. Cara, toda vez que tem esses rompimentos me dá um déjà vu. Toda vez que eu tomo uma decisão errada, como eu fiz na semana passada de procurar uma possível início de correção de 3 meses e eu começo a ignorar o fato de um position trade, eu me ferrava, né? Isso aconteceu em 2022. Em 2022 eu ignorei um position trade e dessa vez aconteceu exatamente o mesmo sinal, só que não agora em BTC, mas em Ethereum, em um position trade clássico. O que é um position trade, Augusto? Position trade é eu compro criptomoedas hoje, eu compro um ativo, uma ação, visando rompimento ou sinal de position trade. E o position trade é aquele trade que o cara compra hoje, segura por 4 meses ou mais e visa movimentos longos, né, de expansão do preço. E eu acredito que é exatamente esse sinal que a gente está enxergando. Para vocês entenderem o poder de um position trade, toda vez em que temos a abertura, o position trade depois de vários anos, ele andando de lado ou ele caindo. O poder do position trade é exatamente isso aqui. Você tem um pivô de alta acima de médias principais. Aqui no Ethereum, inclusive, aconteceu um pouquinho antes, lá em 20 de abril, depois da pandemia, a gente teve um position trade validado aqui e olha o quanto ele entregou. Cara, o Ethereum saiu de $100 para $5.000 em poucos meses. Agora, novamente, nós estamos num cenário muito parecido com esse daqui. Se eu pego e faço uma projeção aqui, ó, tá? O que nós temos? Nós temos um sinal muito semelhante ao que aconteceu aqui, um cenário de expansão. Então, o preço do Ethereum vai expandir. Essa é a questão. E por isso que eu tenho que me despreocupar agora, me desapegar um pouco do curto prazo e não focar muito em investimento de curto prazo, mas pensar assim, cara, eu quero participar dessa corrida de alta, porque, cara, as empresas estão literalmente comprando ETF a rodo, tá? Os investidores hoje colocaram mais de $1 bilhão em ETFs de Ethereum na segunda-feira, quebrando o recorde de um único dia. Isso estava acontecendo ali em março e abril, quando ele fez pivô em $1.200 por unidade. E eu, desde $1.800 por unidade, quando o Ethereum caiu de 1.800, foi para 1.200 e voltou para 1.800, desde lá eu estou incomodado que o Ethereum, para mim, ele era o ativo para o segundo semestre
mais rentável de todos, ou seja, é das criptomoedas, das altcoins, para mim, na minha opinião, o Ethereum, que foi a grande decepção nesses últimos 4 anos, né, a grande decepção entre aspas, agora ela está dando um sinal de que ela vai ser possivelmente a maior entrega de alta que nós tivemos nos últimos anos, ou seja, maior capacidade exponencial de valorização. Independente se ele vai voltar para 3.800 no curto prazo ou não, não me interessa, eu quero participar desse movimento de alta estipulado no Position Trade. Então, por isso que eu já usei aqui os dólares do CryptoControl que eu tinha, eu vendi, né, minha posição, fechei minha posição de Tether e entrei com tudo em Ethereum. E o meu preço médio está em 3.800 dólares aqui no Ethereum. São 371 Ethereum. Eu quero ver o quanto de valorização vai ter essa carteira até o fim do ano. No momento presente de tudo que eu vivi até agora, desde março, né, o lucro aqui foi de 684 mil dólares. E eu acredito que eu posso fazer um exponencial lucro maior, agora transformando 80% que eu tinha realizado em Ethereum novamente, ali na região dos 3.800. Na verdade foi 3.900, tá? 3.900 dólares. Então a gente tem aqui uma movimentação, cara, que possivelmente é muito agressiva, tá? O meu foco literalmente está aqui, ó, tendência, alta forte Bitcoin, alta forte Ethereum. Enquanto o Bitcoin estiver renovando topos e ele não está com característica ainda de topo, eu posso pegar um compilado aqui de vários, um agregado de vários dados on-chain para mostrar para nós aqui, ó, cara, a gente ainda não tem topo em nenhum tipo de dado on-chain que sinaliza para nós topo e fundo, tá? Então esse agregado aqui que mostra quando pode ser vários topos, vários fundos, né? Eu gosto de pegar vários indicadores, unir eles, um Sopper da vida, o MVRV, que é um dos meus favoritos, o Pool Múltiplo. Cara, todos eles ainda não deu a linha amarela, ou seja, o risco de baixa. A única coisa que surgiu agora, no curto prazo, é o Topo Hunter, que está sinalizando o seguinte: a gente está entrando numa fase em que vai passar agora vários dias, e a gente pode estar chegando próximo da formação de um topo. Mas nos outros indicadores de on-chain, a gente ainda não tem topo. No Topo Hunter, ele recém começou a fase final de topo final. Então, nesse ciclo aqui, nós estamos com 4 topos até agora. E agora, né, que o Bitcoin está chegando em 125 mil dólares de novo, ele está avisando para nós, ó, o Bitcoin está se aproximando para formar topo. Mas eu acredito que se o Bitcoin entregar o 100% de alta, depois que ele caiu para os 74.800 e ele dobrar o valor, como ele vem fazendo, né, cada 100% de entrega de alta nesse ciclo, nesses últimos 3 anos, quando o Bitcoin sobe 100%, ele corrige 30%. Da última correção de 30% que a gente teve, que foi no início do ano, ali em fevereiro, março e abril, ele ainda não subiu 100%, ele subiu 60%. Então o Bitcoin ainda tem espaço para subir. Cara, em questão de 4 meses, a gente pode ver o BTC chegando próximo a 150 mil dólares, ou até superando, ou chegando a 143, 130 e poucos, para fazer topo. Só que enquanto ele não chega e enquanto ele lateraliza para tentar entregar a mais alta, cara, o Ethereum começou a disparar uma corrida violentíssima de... os caras querem acumular o máximo de Ethereum possível, então os caras estão metendo bilhões de dólares. Então mais uma empresa que vai meter 25 bilhões de dólares, os caras querem realizar 25 bi dólares para comprar Ethereum em ações. Como funciona isso? As empresas lá nos Estados Unidos que têm uma grande reserva de dólares, eles precisam colocar de forma pública os movimentos deles. Então, por exemplo, essa empresa da Bitmine, do Tom Lee, que é um dos caras mais antigos aí do mercado cripto, né? O irmão dele, se eu não me engano, criou o parente dele, eu não sei se é irmão dele ou primo dele, criou a Litecoin. Esses caras, eles têm aí, eles são assim, ó, bilionários nesse mercado. Eles têm bilhões nesse mercado. Cara, se eles estão alucinados querendo vender ações para comprar Ethereum, significa que mais adiante eles vão usar essas reservas de ações vendidas, porque eles ainda não venderam essas ações. Eles estão pedindo, né, para fazer essa liquidação dessas ações, para eles terem reservas financeiras para comprar mais Ethereum. Então não tem nada mais bullish do que isso no curto prazo. E os ETFs? Cara, ETF os caras estão comprando a rodo, que nem eu falei já algumas vezes. Os bancos americanos lá, tipo a Chase, eles vão querer oferecer de você ter a sua caixinha do Nubank dentro da Chase, que é o maior banco dos Estados Unidos. Então, assim, cara, eu estou extremamente bullish. Aí eu pego o dados on-chain do Ethereum. Ethereum caindo aqui, as reservas de Ethereum nas corretoras novamente.
Desde que ele fez fundo ali em março para abril, que ele chegou aos $1.200 e ele fez um pivôzão e voltou para $1.800 rapidamente em questão de poucas semanas, desde lá a gente está vendo uma quantidade agressiva de reserva de Ethereum saindo de corretoras, ou seja, os Ethereums estão sendo comprados e estão sendo retirados das corretoras. Esse movimento bullish não dá para ser ignorado. A última vez que eu vivi um movimento de position trade igual a esse, eu vivi no BTC. E o Ethereum também acompanhou essa movimentação, né? Que foi lá na recuperação da pandemia, no Covidão, quando o Ethereum saiu de $100 para $5.000 por unidade. Talvez ele não vai sair agora de $4.500 e parar em $20.000. Mas ele sair de $4.000 e parar em $10.000 é bem plausível. Se ele chegar a $10.000, ele pode chegar a $20.000. Não teria problema nenhum. E essa é a questão. Depende da força do movimento. Um position trade não pode ser ignorado. Então, assim, como ele fez um rompimento e rasgou essa resistência logo de uma vez e entrou numa corrida por procura, por FOMO de Ethereum, eu não vejo outra coisa a não ser um final de ano, né, clássico de felicidade exposto em Ethereum. Eu estou muito no FOMO com Ethereum, estou muito explosivo com Ethereum. Acredito que Ethereum vai continuar entregando muito forte. Assim como eu falei no domingão do Bitcão, show que a gente fez com o Orlando Delamay, eu convenci o Orlando Delamay assim, ele me convenceu, eu tirar um pouco o pé, mas eu também ao mesmo tempo convenci ele de que, cara, eu acho que nós temos que entrar em Ethereum, entendeu? E é exatamente isso, ó. Ethereum entregando alta após alta, explosão. Acredito que ao longo dessa semana a gente ainda vai ter um bom segmento de alta. Tomaria um pouquinho mais de cuidado ali com sexta-feira, sábado e domingo, que são dias que, se a semana entregou muita alta forte, às vezes sábado e domingo ele começa a lateralizar, a corrigir um pouquinho. Não, ainda nada de correções agressivas. Neste momento, nós estamos tendo uma nova onda de explosão do Ethereum. Olha só, ele saiu de 4.500 desde que eu comecei a criar o conteúdo aqui, o vídeo, e agora já está valendo, sabe quanto, Eudes? 4.600, velho. 4.620 ele chegou agora. E ele ainda está explodindo. E não dá para ignorar, pessoal. Agora é um momento um pouco de esquecer investimento de curto prazo, tipo swing trade, e focar mais em position trade. Porque a operação de position trade eu sei que em algum momento o mercado vai ter correções. Eu sei que o mercado vai voltar sobrevivendo em gráfico de 4 horas. Só que ainda é muito cedo, por quê? Porque ele está num segmento de expansão e renovação de topo. Muito provável que essa semana a gente finalmente rompa os $4.800, o topo do Ethereum, e inclusive supere o topo do Ethereum, cria um novo topo. Quando a gente entra na fase de descoberta de topo, aí o céu é o limite. A gente não sabe até onde vai parar. Mas baseado no que eu estou vendo de comportamento das baleias, tem informação de uma baleia do mercado cripto que ele falou que a alta não vai parar até novembro. Até novembro não vai parar. Será? Um dos caras que foram os primeiros brasileiros a minerar Bitcoin no Brasil, o cara falou que o Ethereum não vai parar de subir até novembro. Mais uma coisa, mais uma informação que eu achei muito, muito, muito relevante mesmo. E como ele não pegou e não fez bull trap, nós temos ainda espaço para mais entrega de alta. Percebam que a última alta que nós tivemos, muito forte e agressiva do Ethereum, ele entrou em sobrecompra no mensal e olha só como ele ainda tem espaço para subir mais. Vamos falar agora não de movimentos de curto prazo, mas pensar nos 4 meses seguintes. Imagina o quanto de agosto para dezembro, se ele tiver um bom segmento de alta, imagina o quanto que ele pode subir. Só para vocês terem ideia, vamos pegar os últimos 4, 5 meses, tá? Desde que ele fez fundo, desde abril. Acabou abril, começou nessa alta do Ethereum. A cada mês que passa, o fundo do Ethereum a queda máxima do Ethereum no mês tem um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, por exemplo, ele chegou em $1.200. No mês de maio, 1º de maio, ele já estava no fundo de $1.700, ou seja, ele não baixou mais de $1.700. Em 1º de junho, ele não baixou mais do que $2.000, ou seja, tu nunca mais, desde junho, não consegue mais encontrar Ethereum a $2.000. Depois disso, a 2.300, que foi agora o mais próximo de um mês para o outro, né? E agora, em agosto, a gente não viu o preço do Ethereum mais baixo do que $3.340. O que significa isso? Cara, em abril, pouquíssimos meses atrás, ele estava valendo $1.200, o fundo. Em maio, o fundo já era $1.800, que foi quando eu entrei no swing trade.
Em junho, 2.051 dólares. 2.300 dólares, agora no mês passado, julho. E agosto o fundo dele é 3.421. Ou seja, o valor mais baixo que a gente pode encontrar Ethereum, baseado nos últimos movimentos, é 3.300 dólares. E a gente não sabe se vai voltar ali, pelo menos não no curto prazo. Enquanto ele estiver em fase de expansão, a cada mês ele pode renovar o fundo, ou seja, ele pode criar um fundo mais alto do que os fundos anteriores. Então, o que acontece? Se ele vir a ter queda, ele vai ter queda o que? Até no máximo 3.300, 3.800, não sei. Mas será que vale a pena você tentar operação de curto prazo e ignorar um sinal de operação de longo prazo? Porque um position trade, ele é um trade que tem uma 90% de probabilidade de acontecer. Ele é uma direção de longo prazo. Com Golden Cross mensal, não dá para dizer. Eu não consigo dizer para vocês, por exemplo, até onde eu acredito que a alta pode chegar. Mas eu acredito que pelo menos 10 mil dólares a gente pode ver o Ethereum ainda esse ano, se essa corrida continuar. E lógico, pode bater resistência em 5 mil dólares e ele voltar um pouco para 3.800? Não sei, pode acontecer. Mas o mais importante, movimentação de longo prazo. Comprei hoje, vou vender no final do ano. Quanto no final do ano eu almejo o Ethereum? Eu acho que o Ethereum vai estar entregando máxima histórica, ainda em dezembro. Então, por conta disso, eu estou dentro. O Ethereum, e aí a gente pode pegar os derivados do Ethereum. Por exemplo, Lido, né? A gente pode pegar Lido aqui. Cara, Lido já está fazendo uma alta bem agressiva com aquilo que eu adoro, que é o Bear Trap mensal. Então, ele está, nesse mês, fazendo um rompimento de início de tendência de alta também, tentando fazer um Golden Cross aqui. Muito interessante, sinal poderosíssimo. Última vez que a gente viu um Bear Trap desse aqui, a gente teve entregas de alta muito forte. Então, Lido acompanha o movimento do Ethereum. Ethereum fez Bear Trap mensal. Quando ele rompeu 2.200, ele validou o Bear Trap. Né? Então, ele validou o Bear Trap mensal, entregando alta forte mensal. Lido. Você pega a Ena. Ena fez um drible do Ronaldinho Gaúcho, né? O Raiz lá, que é um dos criadores do negócio, sentou na graxa e teve que recomprar mais caro de novo, né? Para vocês verem que até os caras bilionários também fazem a cagada de vender cedo demais. Então, por exemplo, ele fez um Golden Cross agora recentemente. Ena também geralmente acompanha o preço do Ethereum. Também pode ter um forte segmento de alta. Desde o dia 9 de julho ele já está com 200% de alta. E pode continuar subindo. Pode e deve continuar subindo. Enquanto a gente tiver a linha branca acima da linha amarela e da linha azul, é tendência de alta, position trade. Em algum momento ele até pode voltar para linha amarela, né? Recuar para a linha amarela, trazendo aqueles recuos intencionais de 40%, 50% do último topo. A questão toda que eu quero saber, que acho que todo mundo tem que saber. Qual é o topo agora? Onde é o topo? Se o topo ele vai ser renovado agora... Bitcoin, Ethereum rompendo 5 mil dólares, ele vai entrar numa fase de expansão de topo. E aí, onde é que é o topo? Ninguém sabe onde é que é o topo. Em fase de expansão de topo, você tem que estar dentro. Por quê? Porque é um mercado em expansão de preço. Ele está em descoberta de preço. Então, se o Ethereum está em descoberta de preço, é a mesma coisa quando o Bitcoin passou pela primeira vez dos 68 mil dólares, depois de 4 anos, ele entrou em fase de descoberta de topo. Parou aonde? 123 mil dólares. Então, assim, expansão eu não nego, eu só aceito, né? Copo d'água, carona e expansão do mercado são coisas que o cara só aceita, não se nega, tá? Então é muito importante tudo isso que está acontecendo. Enquanto o Bitcoin não mostrar sinais de enfraquecimento e desgaste da alta, como ele estava mostrando recentemente, mas não validou, tá? Ele não validou o enfraquecimento, eu acredito em continuação de alta. Inclusive, ao longo dessa semana, é bem provável que o Bitcoin consiga ultrapassar e renovar o topo de 123 mil dólares também. Ele está com características de continuação de alta, características de rompimento, rompeu uma LTB agora recente, conseguiu dar segmento de alta. Não gosto muito da aproximação dessas duas médias, porque o cruzamento delas traz quedas intencionais. É uma coisa que eu vou ficar ligado, né? Bitcoin é 125 mil. Mas vamos imaginar que chega no final de semana, Bitcoin chegou a 125 mil, e aí semana que vem ele começou a rejeitar os 125 mil, perdeu os 122 e fazer um pequeno bull trap. Ali sim, a gente pode iniciar um processo de correção do Ethereum, do Bitcoin, do mercado cripto como um todo. Porém, agora, nesse momento, para esta semana, acredito em continuação de alta do Bitcoin, continuação de alta do Ethereum. Sem ainda ter um bull trap validado, eu não teria medo de nenhuma correção agressiva de curto prazo.
Já na semana que vem, vou dar uma olhada, talvez no final de semana comece um movimento um pouco mais de correção, principalmente com o Bitcoin retestando e topo histórico que ele criou, 123, né? Todo reteste de topo do Bitcoin causa um estresse no mercado. Então, se ele chegar em 123, superar 123 e voltar para baixo de 123, eu ficaria cuidado, que daí eu pensaria assim, não, agora pode ser que dê uma janela de oportunidade dele cair, o mercado cair durante um mês ali, para dar a oportunidade de comprar. Mas para longo prazo, agora cancelando o curto prazo, não se preocupando com a correção de curto prazo, com operação de swing trade. Cara, operações de position trade estão abertas, quero multiplicar meu capital com essa corrida pelo Ethereum, e eu acho que o Ethereum vai ser a grande pegada agora do segundo semestre. Eu acho que vai ser o ativo que a gente mais vai falar no segundo semestre. Outro que estava morto aqui e está voltando das cinzas, Solana. Solana hoje fez uma barra interessantíssima, com um fundo triplo, querendo fazer rompimento do topo. Também, mesma coisa, também pode entrar em fase de expansão. Por conta do quê? Interesse de compra de ETFs de Solana. Solana, XRP também, pessoal. XRP também. Inclusive, tá gostando do conteúdo? Se inscreve no canal, link na descrição para o meu treinamento, o CryptoBinders, caso você queira aprender sobre análise gráfica e o Position Trade que eu estou ensinando aqui para vocês e falando sobre ele. Position Trade também confirmado, validado em XRP. XRP também pode entrar em fase de expansão com ETFs sendo comprados a rodo. Eu percebo que o Ethereum, XRP e Solana vão ser os ativos que podem mais subir agora no segundo semestre. De preferência Ethereum com um peso um pouco maior. Minha carteira focada Ethereum e derivados do Ethereum. Então, no membros do canal, só se você quiser receber essa informação, eu estou passando informação diariamente lá para a galera. Se torne membro do canal para receber as informações, onde eu falo sobre os ativos que eu estou me posicionando exatamente agora e quais são as ações de tecnologia que estão subindo também, se valorizando ali. Teve a QBTS, né, que eu já fiz vídeo sobre, que está voltando a subir muito forte. Então, QBTS na pauleira aqui também, tá? Voltando a subir, próxima de fazer um novo movimento de expansão de alta. Cara, tá gostoso demais o mercado americano, tá? Ó, continuação de tendência de alta, enquanto não perde média amarela, não tem risco de reversão. Enquanto ele mantém o preço acima da linha amarela, continuação de alta, tá? Então a expectativa é de continuação de alta. Não significa que vai subir todos os dias. Eu acho que o Ethereum vai ficar subindo ainda ao longo dessa semana, praticamente todos os dias, chegando sábado e domingo, podendo ter um pouco mais de correção. Mas eu tô mais olhando para o BTC fazer topo e rejeitar possível topo em 125 para tomar uma decisão assim, não, vou agora realizar parcial para depois tentar comprar mais baixo. Mas é muito cedo. O mercado tá, todo dia eu abro ali e o negócio está subindo. Ainda bem que eu recomprei a 3.900, senão eu ia ficar com dor de corno, tá? 3.900. Sexta para sábado, comentei com todo mundo. Errei no operacional acreditando que ia entrar um período em correção, porque o mercado entrou em Position Trade. Cara, Position Trade não dá para negar. Eu não nego Position Trade, tá? Position Trade é o operacional que mais dá dinheiro para um investidor, porque é um sinal que demora muitos anos para aparecer. Aqui no caso demorou 4 anos para aparecer no Ethereum, e agora que apareceu eu não posso rejeitar isso aqui, cara. Não posso rejeitar esse pivô de alta acima dessas 3 médias, que são as médias mais importantes de curto, médio e longo prazo. Tá? Pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, links importantes na descrição, tem vários links ali, a corretora que eu indico, o CryptoControl, o aplicativo, né, que tem análise automatizada para você. Na análise técnica aqui, a gente já está vendo que ele já está mostrando que alguns tokens aqui, algumas altcoins já estão mostrando movimento bullish, né? A gente pega a VAX da vida também, a VAX pode explodir a qualquer momento também, mesma coisa pelos movimentos aí do Ethereum, né? Olha só, pivô de alta em cima dessas médias, cara, isso é extremamente interessante. Então, o mercado para nós está nos dando uma oportunidade. Olha o XRP. XRP, vamos pegar aqui, ó. Ele está se aproximando de resistência. Cara, quando ele se aproxima de resistência para renovar topo, é maravilhoso. Fase de expansão. Então, o XRP pode ser a próxima que vai explodir a qualquer momento. Em forte alta, na minha opinião. Então, logicamente, você tem que colocar um dinheiro que não vai te fazer falta, mas focando numa simetria. E eu acho que o mercado vai entregar um bom segmento de alta. A gente ainda tem espaço para ficar extremamente ganancioso. O mercado ainda não está ganancioso o suficiente, ainda não está extremo.
Mas, cara, mais uma semaninha de alta forte no Ethereum vai provocar, já vai começar, vai nos colocar numa posição de ganância. Bitcoin rompendo 123 mil dólares, vai entrar numa fase de ganância, explosão, tá? Então, tomar bastante cuidado com isso. E aí, eu não posso perder esse tipo de oportunidade, pessoal. Essa é uma das melhores oportunidades que eu tô vendo. Em 2025, eu acho que essa semana é a melhor semana para você alimentar o apetite ao risco, tá? Eu estou em completo FOMO, acredito em continuação de alta, posso estar errado, por isso que é sempre bom o gerenciamento de risco correto, você tem que sempre colocar aquilo que você está disposto a perder, tá? Porque é um mercado extremamente volátil, em uma semana para outra tudo pode mudar, todos os sinais podem se inverter, mas por enquanto, esse position trade eu não ignoraria, eu só aceito. Certo, pessoal? Um grande abraço a todos, que Deus cuide de todos vocês, uma ótima semana a todos, um grande abraço. E devido ao operacional de vocês, o que vocês estão fazendo com a carteira, deixa aí no link, deixa nos comentários aí que eu vou ler de cada um. Um grande abraço a todos, até a próxima, valeu, pessoal. Falou, beijo. Vamos lá.